Bem-vindos ao programa CPLP na GMN. Para acompanhar as últimas informações sobre Timor-Leste e a comunidade dos países de língua portuguesa. Banco Central de Timor-Leste afirma que o dólar norte-americano mantém papel central na economia timorense. O governador Helder Lopes considera que o uso do dólar norte-americano continua a ser relevante para a economia do país. No entanto, garante que a instituição está a estudar a melhor altura e forma para lançar a moeda nacional. Tempo agora, Banco Central não encata a utilização moeda dólar, né? Sei importante. Neste momento, a utilização do dólar no país continua a ser relevante e apropriada para a nossa economia, sobretudo nas transações comerciais. Continuamos a definir o caminho para a introdução da moeda nacional, de modo a determinar quando e como será oportuno avançar. Quando chegarmos a esse momento, apresentaremos ao governo a proposta de lançamento da nossa moeda. Mandato ida nem que a mim tem que halar, mas tuira mini Hanoi agora da utilização do dólar né, si próprio. Segundo Helder Lopes, para que a nova moeda tenha valor e seja aceite, é necessário cumprir requisitos como manter um balanço fiscal equilibrado, assegurar o equilíbrio da balança comercial e promover a digitalização do sistema financeiro. Primeiro, vai ir a cara muda o dólar vai estar na moeda rasi, é uma tem que confiar ou fiar. A moeda precisa de ter valor real, caso contrário, será apenas um pedaço de papel. O Estado deve dispor de orçamento suficiente para sustentar as despesas públicas, o que aumenta a confiança externa. É igualmente fundamental equilibrar exportações e importações para criar procura pela moeda nacional. Por fim, o sistema financeiro e a infraestrutura de mercado devem estar preparados para permitir uma distribuição eficiente da moeda e assegurar que a política monetária definida pelo BCTL produza efeito. Tem que ir para efeito de política monetária na distribuição de moeda, né, que está halone e é efeito, se lá é efeito. O Banco Central garantiu que o roteiro para a introdução da moeda própria continua em andamento, lembrando que esta medida dará ao país maior controle sobre a política monetária, regulando a inflação, estabilizando preços e criando condições para o crescimento econômico. O presidente da República de Timor-Leste manifestou solidariedade ao povo de Cabo Verde após inundações nas ilhas de São Vicente e Santo Antão. O presidente timorense enviou esta quarta-feira uma mensagem ao seu homólogo cabo-verdiano José Maria Pereira Neves, expressando profundo pesar pelas 8 mortes confirmadas e pelas dezenas de desaparecidos provocados pelas chuvas torrenciais de segunda-feira. No comunicado, Ramos Horta transmitiu força e coragem ao povo de Cabo Verde para superar este momento difícil. Neste momento de dificuldade e sofrimento, Timor-Leste manifesta a sua solidariedade para com Cabo Verde e confia na resiliência das instituições de proteção civil e da sua população para ultrapassar esta tragédia. Esperamos que a esperança e a força do povo cabo-verdiano o levem a ultrapassar rapidamente esta situação. As fortes chuvas provocaram inundações graves, destruindo infraestruturas e levando o governo cabo-verdiano a declarar o estado de calamidade nas zonas afetadas. Timor-Leste e Cabo Verde partilham a língua portuguesa como língua oficial e são membros da comunidade dos países de língua portuguesa. O Parlamento Jovem debateu o uso da língua portuguesa em Timor-Leste, ouvindo preocupações e propostas de estudantes de todo o país. O Parlamento Nacional recebeu 42 alunos do ensino secundário geral e técnico vocacional, vindos dos 13 municípios e de Oicusi, para a 4ª edição do programa Parlamento Jovem. O tema deste ano foi aprendizagem e uso da língua portuguesa, avanços e desafios. No plenário, os jovens debateram os principais obstáculos e progressos, apresentando propostas e recomendações. Durante a sessão, questionaram deputados e membros do governo sobre medidas para tornar a língua portuguesa mais acessível e valorizada junto da juventude timorense. Sabendo que o artigo 13 da nossa Constituição reconhece o perguntas como língua
como língua oficial, o que o Parlamento tem feito na prática para garantir que essa língua seja acessível a todos os estudantes, especialmente nas zonas rurais. Na opinião dos senhores deputados, que papel pode o Parlamento desempenhar para aproximar a língua portuguesa dos jovens, para ela não seja vista como uma obrigação, mas como uma oportunidade? Há ou não alguns verbas de orçamento para suportar o programa de formação dos professores? Em resposta, o deputado Saulo Salvador garantiu que a Lei de Bases da Educação já foi alterada para reforçar a formação de professores e que há um plano para criar escolas café em todos os postos administrativos. Saída maka Parlamento for recomendação para o governo. Ita hatena kata orçamento oze. O Estado reconhece que a Constituição consagra o português como língua oficial, devendo ser usado em todas as atividades. É fundamental que todos os cidadãos aprendam e dominem esta língua, sobretudo no serviço público. O Parlamento recomenda ao governo que, no Orçamento Geral do Estado de cada ano, se dê prioridade à educação e ao recrutamento de professores. Além disso, o governo já tem planos para estabelecer escolas café nos postos administrativos para apoiar o desenvolvimento da língua portuguesa desde o ensino básico. Contribuição Parlamento União, maka o halo lei, halo revisão da lei, liga ao assunto educação união. Apesar dos avanços, o encontro mostrou que persistem desafios no ensino da língua portuguesa, especialmente fora dos centros urbanos, exigindo mais investimento e mais oportunidades para o seu uso diário. Vice-presidente do Parlamento Nacional destaca a importância da língua portuguesa para jovens parlamentares. Mais de 40 jovens parlamentares, representantes de escolas secundárias de todo o país, reuniram-se com deputados na 4ª edição do Encontro Anual do Parlamento Jovem para debater os avanços e desafios do uso do português no ensino. O encontro decorreu nos dias 14 e 15 deste mês. Os jovens recomendaram ao governo, em particular ao Ministério da Educação, que continue a oferecer formação em língua portuguesa a todos os professores, sublinhando que são eles quem influencia diretamente os alunos no uso do idioma no processo de aprendizagem. O uso da língua portuguesa é uma questão de relevância, de extrema importância no seio do nosso país, para o nosso país em si, porque esta nossa luta iniciou-se desde a colonização. Esta nossa luta não só pela libertação da nossa pátria, mas, sobretudo, pela nossa identidade também. Não se esqueçam de que, desde o tempo da resistência, a única língua que usamos como à frente da nossa diplomacia é o uso da língua portuguesa. De maneira que o uso da língua portuguesa, na sua implementação do dia a dia, principalmente nas escolas, é muito importante para os nossos educadores e também para os nossos filhos aprenderem a comunicar em língua portuguesa. A deputada defende ainda que a promoção da língua portuguesa deve começar desde o ensino básico. Existe já currículo, aliás, nos ensinos primários e secundários no nosso Ministério da Educação. Aquilo já está implementado, de maneira que o ensino não só inicia-se no ensino básico, no pré-escolar, mas já está mesmo avançado para o ensino secundário e, como no ensino superior, a lei já regulou, de maneira que não temos problema mais. Em Timor-Leste, a língua portuguesa é falada por uma minoria da população, entre 30% e 40%, embora seja, juntamente com o teto, uma das línguas oficiais do país. Incêndio ameaça a aldeia no norte de Portugal e imobiliza moradores.
Os residentes de Casal do Monte uniram esforços para tentar impedir que o incêndio florestal atingisse a sua leia no norte do Portugal. A pequena localidade situada perto de Trancoso, onde o incêndio começou no dia 9 de agosto, a cerca de 350 quilômetros a noroeste de Lisboa, tem estado em alerta permanente. C'est assez impressionnant on est entouré de deux feux, que le feu il a duré plusieurs jours. Et que ça commence à faire tout le tour. Là, on est entouré de forêt, donc on se dit que ça va brûler assez vite. Especialistas alertam que os verões cada vez mais quentes e secos da região do Mediterrâneo aumentam o risco de incêndios florestais. Quando os incêndios começam, a vegetação seca e os ventos fortes aceleram a propagação, tornando o fogo incontrolável e podendo até gerar redemoinhos de chamas. Bombeiros portugueses combatem incêndio em condições adversas. No dia 11 de agosto, cerca de 700 bombeiros combateram um incêndio em Trancoso, Portugal, enfrentando ventos fortes e temperaturas elevadas. O incêndio florestal começou a 9 de agosto numa aldeia situada a cerca de 350 quilômetros a nordeste de Lisboa. De acordo com o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais, até agora, este ano, cerca de 52 mil hectares, ou 0,6% da área total de Portugal, já arderam, ultrapassando em cerca de 10 mil hectares a média registrada entre 2006 e 2024 para o mesmo período. Os cientistas alertaram que os verões cada vez mais quentes e secos na região do Mediterrâneo colocam o território em elevado risco de incêndios florestais. Uma vez iniciados, a vegetação seca e os ventos fortes podem fazer com que as chamas se propagam rapidamente e se tornem incontroláveis. Explosão numa fábrica de explosivos no Brasil provoca 9 mortos e vários feridos. Na madrugada de 12 de agosto, 9 pessoas morreram e outras 7 ficaram feridas na sequência de uma explosão numa empresa especializada em explosivos, localizada no sul do Brasil. Em comunicado, a empresa Enaex Brasil informou que entre as vítimas estão 6 homens e 3 mulheres. Nós ampliamos a área de atuação, então nós já fizemos uma área ontem de buscas, encontramos diversos vestígios, e agora ampliamos para dentro da mata também essa busca. Além disso, estamos fazendo buscas ao redor da área principal da explosão. Estamos fazendo uma movimentação da terra próximo do local da explosão, também utilizando peneiras para que a gente faça o peneiramento e encontre vestígios das vítimas ou também de materiais que possam explicar essa explosão, auxiliando assim a polícia científica. Imagens partilhadas pelo Corpo de Bombeiros mostram destroços e cinzas na zona, enquanto os bombeiros procuram vestígios de vítimas ou pistas que ajudem a esclarecer o motivo da explosão. De acordo com uma nota da Secretaria de Segurança Pública, a Coordenadora Municipal de Proteção e Defesa Civil de 4 Barras enviou equipas para apoiar os moradores, cujas casas também foram danificadas pela onda de choque provocada pela explosão de terça-feira. As autoridades isolaram a área enquanto prosseguem as investigações sobre a causa do acidente. O Dia Internacional da Juventude, celebrado a 12 de agosto, promover a reflexão e o debate sobre o papel dos jovens na sociedade, bem como sobre os desafios que enfrentam e as oportunidades para o seu desenvolvimento. Em Timor-Leste, a juventude constitui a maioria da população e é um pilar essencial para o futuro do país. Também no seio da comunidade dos países da língua portuguesa, os jovens têm um papel decisivo na construção de sociedades mais inclusivas e inovadoras. Para abordar a realidade dos jovens timorenses nas áreas da educação, do emprego e das oportunidades proporcionadas pela CPLP e pela ASEAN, organização qual Timor-Leste irá aderir em breve, conversamos com
o ex-secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Abrão Saldanha. Ao longo da nossa trajetória da vida como Estado independente, desde mesmo em 2023 até agora, 23 anos da independência, uma camada da sociedade fica sacrificada foram os jovens, porque estamos numa prioridade de que a construção do Estado e a consolidação de instituições democráticas do Estado são prioridades. Esqueceu de que por os jovens, as crianças, como centro de toda a atenção da atuação do governo, do Estado. Em caso do desenvolvimento da educação, saiu agora a estatística o índice de desenvolvimento do capital humano, que representaram o esforço, as medidas, os investimentos de que o Timor-Leste tinha no setor de desenvolvimento humano, na educação, na saúde, no emprego, na criação do emprego. O índice de desenvolvimento do capital humano de Timor-Leste é mais baixo, comparando na região sudeste asiático. Isso representa a nossa fragilidade, a nossa negligência no investimento do desenvolvimento do capital humano. Podemos ter um balanço de que temos um sistema de educação gratuita. A verdade é que é um sistema de educação pública gratuita, geral e obrigatório, do ensino básico, mas sim temos de carência a qualidade, porque temos menos professores, facilidade do ensino, matérias didáticas e os recursos da educação em si. E, para além disso, temos um grande desafio, é que a estabilidade política pública nesta área da educação e formação dos jovens e da criança. Ao longo da nossa história, desde que o primeiro governo até agora, nono governo, sou o único do primeiro governo, se não me engano, que o investimento no setor educação e formação mais de 20% da fatia orçamental geral do Estado. A partir dali, até neste momento, o investimento para o setor da educação e informação não chega ao 10%. Como um país como o nosso, de que o índice de desenvolvimento do capital humano ainda no ranking mais baixo, e a maior população está vivendo numa situação debaixo da linha de pobreza, menos de $3 o rendimento por dia. Isso significa nós precisamos mais e mais investimento no setor de educação. Os jovens têm de ser a prioridade nos orçamentos, nas dotações orçamentais, não só nos discursos, não só nos compromissos políticos, mas sim concretamente na dotação orçamental. Isso, para além de tudo, é um investimento na educação e formação. Esta última década, o Timor-Leste, como se chama, enfrentou uma situação de que temos uma explosão da camada juvenil e crianças. Temos agora 72%, 70 e tal por cento de idade menos de 35 anos, 50% de idade menos de 24 anos. Isso representa uma oportunidade e outra é ameaças
e desafios. Quando não tivemos um desenvolvimento econômico, social, bem organizada, bem direcionada, e estes recursos, este poder de juventude vai ser uma ameaça de tornar um bombardeio relógio, para criar um conflito horizontais, para criar uma tensão na sociedade. Mas se for bem organizar e direcionar bem, investir bem e ter uma boa política assentada numa formação humana, numa criação de emprego justa, este vai ser um recurso, um asset, um capital que o Timor-Leste tem, porque temos o bônus demográfico de que ser o mais produtivo e mais competitivo em termos de força laboral. A falta de emprego é muito crucial agora, é um problema de que todos nós que temos concentrar nisso, mas para acima de tudo temos que preparar bem os recursos humanos, porque o emprego em Timor-Leste também tem dificuldades, para além da oferta, limitações na oferta, também temos a dificuldade de acesso em termos de qualidade dos recursos humanos. Em termos de competitividade, nós ainda temos limitações por causa do conhecimento e habilidades, por causa da negligência, não é bem negligência, mas por causa do menos prioridade no investimento da área de educação e informação ao longo do tempo. Para ter o título, o curso não determina que a pessoa em si tem capaz de fazer as coisas. Por isso mesmo, a qualidade é um debate crucial é um debate que não evitamos isso. Temos que voltar para nisso, como é que investir na educação com qualidade, como é que investir numa formação com qualidade. Sim, temos tantas pessoas, tantos jovens que formaram da universidade e saíram do centro de formação. E que conhecimentos a pergunta é que conhecimentos que ele tem, trouxe da universidade, e que habilidade que ele tem para competir no mercado de trabalho. Essas são as grandes perguntas que nós temos. Mais uma vez, o nosso investimento no setor educação e formação temos que reforçar, temos que ter um consenso nisso e apostamos na qualidade. Temos que sair temos que oferecer o melhor educação, a melhor qualidade da educação que temos para os nossos jovens e a nossa criança. Só com isso que podemos competir com outro país, com outro força de trabalho que tem. Vemos lá, saíram agora muitos jovens, muita gente para a Austrália, Coreia, Inglaterra, Portugal até, para procurar o melhor de vida e procurar o trabalho lá. Maior parte, até quase todos eles foram obter o trabalho precário, o trabalho, como se diz, unskilled labor, o trabalho sem skill, reconhecida como reconhecer, ou como se chama, valorizar como os trabalhadores de sem skill. Isso significa, a maior parte deles são os licenciados, alguns deles saíram do centro de formações, mas foram com estatuto de trabalhadores precários, trabalhadores de menos habilidades. Isso significa o curso e os títulos que produzimos lá aqui em Timor-Leste, em termos de qualidade, precisamos de questionar e precisamos mesmo de agir de tal forma como é que
como é que produzimos com qualidade os recursos humanos aqui em Timor-Leste. Em 2022, fizemos um estudo, uma sondagem, perguntar aos jovens menos de 24 anos como é que ele pretende com digital, com telefone, com internet. A maior parte respondeu, usaram para redes sociais. E se vamos ver o relatório do aptidão digitais que uma organização mundial produziram, nós somos tecnologia digital. Nós somos um país que, em termos médio, não é um país que aproveitaram, dominaram bem a tecnologia e especialmente de tecnologias digitais. A maior parte delas, dos jovens, utilizaram para o meio social. Isso significa que temos que fazer mais. Como é que viver e encarar a situação de que estamos num momento, num período de que a vida digital, a tecnologia, não se separam da vida das pessoas humanas, e como é que aproveitar isso bem na melhoria de vida da pessoa humana, especialmente em Timor-Leste. O relato, o estudo que fizemos demonstrou que mais de jovens gastou o seu tempo quase 8 a 16 horas de tempo, 8 a 16 horas de tempo viver com telemóvel, com smartphones, e a maior parte desse tempo utilizaram para jogar mídia social, para lidar com redes sociais. Isso representa uma ameaça, um desafio que temos que sair dessa. Mas temos que também preparar. Para além disso, temos que preparar bem os nossos jovens como ter capaz de utilizar a tecnologia e digitais, neste caso, para o bem da nossa vida, da nossa sociedade e do nosso país. Os jovens estão generosos e enérgicos, têm muitos talentos a expressar, tem muitas coisas, tem muitos movimentos até, de ser quer ouvido, quer mesmo ouvido, quer mesmo participar nos debates, nas ações sociais comunitárias. Falta oferecer mais espaço, mais palcos para eles a se realizar as capacidades deles e poder ter um espaço de ser para poder contribuir com a ideia, com as ações que eles produziram. A cultura e o desporto é uma ferramenta mais poderosa no processo de consolidação da identidade nacional. Para além disso, é um elemento importantíssimo na promoção de coesão social e unidade nacional. Vemos na rua quando um futebolista, a equipa de seleção, quando saíram, as pessoas se juntaram, ou um boxista, um boxeio, ou um atleta de atletismo saíram e as pessoas se orgulham como um país, uma sociedade, uma nação. E assim também no campo de cultura. É importante que temos que fazer mais nessa área, no investimento nesta área do desenvolvimento da cultura e desporto em si. Educação e formação. Investimento na educação e formação é o topo. Segundo, a saúde dos jovens e das crianças, desenvolvimento econômico e criação de emprego.
Esses são 3 prioritários para os jovens. E se voltarmos nisso, não são os jovens que vão usufruir o resultado deste investimento. O país em si, o país inteiro, vai alcançar com esses investimentos. Se acreditamos nisso, já tem os bons exemplos. Singapura não tem nada com os recursos naturais, mas tem as pessoas capazes a levar a qualidade da vida. Tem muitos. Na Ásia tem muitos, como o que é da Coreia do Sul, tem o que é japonês, o Japão tem, China tem, temos isso. Falta só vontade política. Melhorar a qualidade da educação, investir mais na educação e informação, melhorar a saúde e criar política econômica de que uma economia diversificada, uma economia circular, que ter cadeias de valores de cada processo, atividade econômica. Uma recomendação importantíssima é que levar os jovens e as crianças como um centro na políticas públicas e no orçamentação do país. E neste caso, temos que ter uma revisão da política ou uma ação, plano de ação nacional concreta sobre como que levar os jovens e as crianças a ser centro da nossa ação, da ação governamental. É uma oportunidade, ao mesmo tempo um desafio. A integração Timor-Leste à região representa uma oportunidade de que pode ter os jovens que vivem aqui em Timor-Leste, aqui em Matibian, Ramelau, o pé de Matibian, Ramelau, podem ter sonho a viver de outro país, pode ter sonho de procurar o melhor de vida de outro com a integração regional. Mas também deu ao desafio que os outros, especialmente em Ásia, os outros também podem vir aqui. Nós temos agora o nosso desafio, um enorme desafio é emprego, a oferta do emprego e a competitividade. E se não resolvemos o nosso trabalho de casa, essa integração também levar-nos um desafio para nós. Para o CPLP, é uma integração cultural, e maior parte é cultural, e como é que ver isso como como é que levar isso para outras dimensões de econômica, de transferência, conhecimento e tecnologia, de ser sem mercado até, porque os países falantes português, de língua oficial português, também representam um enorme mercado a nível mundial. O Dia Internacional, o Dia Mundial dos Jovens é um reconhecimento de que a juventude numa fase etária importantíssima na vida humana, e não só biologicamente na vida humana, individualmente na vida humana, também numa sociedade e no mundo. Este como um wake-up call para todos os autores no mundo, político, governamental, não governamental, autores econômicos, para voltar a pensar os jovens como uma prioridade de todos a nossa ação, porque sem os jovens o futuro não há, sem os jovens também o presente não tem, porque hoje em dia os jovens não só representam o futuro, mas sim representa também passado. Como que deveria celebrar? É promover as ações concretas dos jovens. Não é
para além de estimular as ações concretas, mas como é que comunicar a ação concreta, os esforços que os jovens tinham feito da vida e agora estão a lutar para fazer e produzir, como que levar isso ao público, como que levar isso ao reconhecimento da nossa sociedade, do nosso país e do mundo inteiro, para que os jovens sentiram que o esforço, as iniciativas foram reconhecidos e contados numa sociedade. Se não tivemos uma sociedade que contar mais mal dos jovens, em vez de os bons e os melhores que os jovens tinham feito para a vida, para a sociedade. E agora está a fazer agora na sociedade. Foram as informações de hoje. Voltamos no próximo sábado. Até lá.